Tradições das festas de final de ano, né? Reunir a família, mas para aquelas famílias que perderam algum ente querido, né? Como lidar com a saudade que aumenta neste período principalmente, né? Esse será o nosso assunto com a psicóloga Deise Rosa. Ela está aqui, vai tirar nossas dúvidas e, claro, de vocês de casa também. Mas, em primeiro lugar, boa tarde, Deise. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais, para falar para um aqui. assunto assim que a gente, no Ninguém final de gosta. ano, ninguém gosta Ninguém e no gosta. final de ano parece que ele volta à tona, né? Mas como lidar com isso, com alguém que perdeu um ente querido aí, a saudade pode aumentar, o que fazer nesse momento? Todo mundo tá festando, tá alegre ali, Na né? verdade, as datas comemorativas, geralmente, elas são gatilhos, inclusive, para aquela dor que eu tinha conseguido caminhar, né? Não é esquecer, mas eu estava até indo trabalhar, fazendo alguma coisa, de repente aquilo volta de forma mais intensa. Para quem está passando por uma perda, né? É importante, assim, o que é que me faz bem? Já pensar, meu Deus, como é que vai ser o Natal? Como é que vai ser o Ano Novo? O que é que eu gostaria de fazer por aquela pessoa que não está mais aqui? Então, essa é uma pergunta importante para a pessoa fazer para ela mesma. Eu acho que eu vou lá no cemitério levar uma flor diferente do que as normalmente eu levo. Uma vela diferente. Não, eu acho que não faz sentido nenhum eu ir lá no cemitério. Eu quero, então, ficar quieta no meu canto. Outros já pensam assim, não, eu quero aproveitar essas datas porque eram datas importantes para aquela pessoa. Que ela gostava. Ela gostava. Então, e aí, não existe certo e não existe errado. Existe aquilo que faz sentido aqui dentro, né? Como é que aquela pessoa que não está mais aqui gostaria que eu passasse esses dias? Então essa pode ser uma pergunta. Então deixa eu entrar em conexão aqui dentro. Ela gostaria que eu ficasse quieta no meu canto. Ela gostaria que eu festejasse. Ela gostaria que eu fosse. E aí a gente vai respeitar. Eu dou conta de fazer isso. Às vezes eu brinco assim com alguns pacientes enlutados. Eu falo, olha, usa qualquer coisa, você vai. Vai ter festa da família. Não sei se vou ou não vou. Acho que tenho que ir, mas eu não sei se vou aguentar. Né? Não aguentei e vem embora. Ou eu brinco, né? Vai pro banheiro. A técnica do banheiro, né? Não tô dando conta de ficar aqui. Vai no banheiro, dá uma choradinha, respira, volta. Por quê? Porque aí eu posso talvez entrar em contato. Eu estou com os outros amores da minha vida, mas eu também estou com aquele amor que não está mais. Não, e é importante também, né, viver isso daí, porque de repente aquelas outras pessoas que estão na festa tá precisando de você naquele momento, né? De repente é a pessoa principal, o gancho da família, e se ela desaba ali, os outros também acabam passando por isso. E para as tudo, outras né? pessoas, né? Então, eu preciso conviver com alguém. Então, por exemplo, eu estou numa festa e tem lá alguém que perdeu alguém. Como é que eu me comporto? A melhor forma é não usar palavras prontas, né? Foi melhor assim. Melhor para quem? Né? E o jeito que a gente pode perguntar assim, você quer falar sobre fulano? Ou você prefere não falar? Olha, eu vou estar aqui. Você precisa de alguma coisa que eu possa te ajudar? Né? Porque a gente pode trabalhar essa questão de acolhimento sem dar conselhos. Não são os conselhos prontos que ajudam nessa hora. Nesta hora, os conselhos prontos, pelo contrário, não ajudam coisa nenhuma. E assim, Deise, então, como viver todas essas fases do luto? Porque é preciso passar por elas, né? Mas como viver isso? A gente tem, né, socialmente falando, a questão das fases que tantas pessoas falam. O que são essas fases? Negação, raiva, depressão, enfim. O que é importante a gente saber é que no luto não existe fases, existe momentos. Porque quando a gente fala das fases, as fases quando elas surgiram, e a gente encontra diversas vezes na internet, elas surgiram como fases da terminalidade, que a Elizabeth Kübler-Ross, que é uma autora, que é uma médica, que ela percebeu que quando a pessoa descobria uma doença grave, ela passava por essas fases e passa pelas fases. Então, são as fases da terminalidade, ou seja, eu acabei de receber um diagnóstico ruim, é natural que eu negue, que eu vou procurar outro médico, que eu vou procurar outras coisas, que eu fique depressiva, que eu tento negociar com Deus uma melhora, até que eu entre no processo de aceitação. As pessoas perceberam que no luto, eu também tinha negação, eu também tenho raiva, eu também tenho inveja. Então, entrou como se fosse algo igual. E, na verdade, no processo do luto, a gente não tem esse quadradinho assim certinho. A gente tem dias que eu tô bem. Não, hoje eu vou. Eu tô voltado pra vida, eu tô voltada pros outros amores, pras coisas. Aí, de repente, eu tô indo bem, aí eu escuto uma música que lembra aquela pessoa, aí eu caio. Aí eu volto a aceitar. Como eu vou dizer que uma mãe perdeu um filho que ela tem que aceitar? Né? Uma mulher que perdeu um marido, uma mãe, um pai. A morte não é algo que a gente aceita, é algo que a gente convive.
Não escolhi isso para minha vida, mas eu preciso conviver com isso na minha vida. E assim, quais que são os sintomas emocionais que o luto pode provocar? Porque a gente sabe que tem vários ali que ele acaba desencadeando também, né? Sim. Bom, o luto, cada pessoa vai reagir de um jeito. E é importante a gente pensar assim, que jeito é esse que eu reajo? O jeito que normalmente a gente reage às situações de perdas. Então, por exemplo, sei lá, perdi um namorado, eu fico agressiva, eu fico incisiva, eu fico indo atrás. Provavelmente, quando eu tiver uma perda de alguém por morte, eu vou ter comportamentos parecidos. Mesmo a gente não consegue adivinhar super antes, mas a gente acaba tendo alguns comportamentos parecidos com a nossa personalidade. Quando que ele passa a ser algo mais grave, alguma coisa parecida? Quando as pessoas não conseguem mais no seu dia a dia, depois de um certo tempo, e aí é tão difícil falar de tempo, porque o teu tempo é diferente do meu tempo, e é diferente do tempo por conta do tipo de morte que teve. Então, não dá para dizer que assim, o luto é 1 ano, o luto é 6 meses, porque veja, quando eu perco alguém de 90, 70, 100, 90, 100 anos... Você está preparado ali, existe uma dor que ela é mais fácil da gente ajeitar aqui dentro. Alguém está doente, ou alguém está doente, eu vou tendo um luto né? antecipatório, que é isso. A pessoa tem uma probabilidade maior de vir a óbito. Agora, como é que eu vou dizer que é a mesma coisa quando se perde uma criança, quando se perde alguém por um acidente, um AVC, uma coisa assim, que é repentina? Não é a mesma coisa, né? Então, e também depende do vínculo que eu tinha com essa pessoa e o quanto aquela pessoa era importante na minha vida. A gente não tem uma resposta pronta, não tem uma resposta mágica. A sociedade que a gente vive é uma sociedade do espetáculo, ou seja, a gente tem que estar sempre muito bem. Só que no luto, nem sempre eu estou bem. Eu posso estar sorrindo, mas sorrir não significa estar bem. Significa que eu estou sorrindo porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso conversar com as outras pessoas, eu preciso viver. Mas aqui dentro está doendo, né? Então, e a gente tem vários lutos na nossa vida que a gente tem que, vamos lá, tá com um sorriso no rosto, um batom na cara e vai, né? Mas, então a gente vai adaptando, mas quando que eu vou ficar 100% bem? Talvez nunca mais, porque 100% bem é só quando aquela pessoa estiver aqui de volta, e aquela pessoa não vai estar de volta, então eu vou ter que aprender a conviver com um novo eu. E por isso que é um processo tão doloroso. Deise, e assim, como que a pessoa que está próxima dessa pessoa que perdeu alguém, ela pode ajudar? No começo ali da entrevista você falou algumas coisas que as pessoas não devem falar, mas como que ela pode ajudar? Já evitando essas palavras. Isso, evitando conselhos prontos, porque a gente vive numa sociedade que a gente precisa dar conselho, né? E outra coisa que é péssimo, eu preciso contar uma desgraça minha, né? Então, sei lá, você fala assim, nossa, eu tô com dor de cabeça. Também morreu assim, né? Essas coisas eu também tô assim. com dor de cabeça. Eu terminei o namoro, tô chateada. Não, mas quando eu terminei o namoro foi muito pior. Então, existe uma competição social de que a gente tem que sofrer mais ou de dar conselhos prontos. Como eu vou dar conselhos prontos? Uma coisa que talvez eu nunca vivenciei. E mesmo que eu tenha vivenciado, o meu sentimento, a minha relação com a perda que eu tive é diferente da sua relação com a perda que você teve. Então, qual é o melhor jeito pra gente ajudar? Eu tô aqui, né? Você quer conversar sobre? Você quer falar? Você quer que eu fique junto? Você quer conversar? Você quer não falar sobre isso? Então vamos falar sobre outras coisas? Na verdade, quem dá a resposta é a própria pessoa que está passando pelo processo do luto. Não, eu não quero falar hoje. Ai, sim, eu preciso contar. Ou a própria pessoa ela vai dando deixa, assim, nossa, isso aqui, nossa, essa música minha mãe gostava porque isso, aquilo. Opa, ela está me dando deixa que ela quer falar. Então vamos falar. Dessa mãe, daquilo que fez, do marido, do filho, enfim, do que ela mais gostava, né? Porque as pessoas às vezes não sabem o que dizer e querem mudar 100% de assunto. E às vezes aquela pessoa precisa falar. Algumas pessoas enlutadas precisam falar muito, muito, muito. Algumas pessoas enlutadas não querem falar. Não existe certo, não existe errado, existe o jeito de cada um passar por isso. E o que não se deve falar mesmo, assim, até para não piorar essa situação? Vai passar. Assim? Vai passar? Você vai trazer de volta? Deus quis assim, foi porque era bom. Já estava sofrendo. Já estava sofrendo, foi melhor, descansou. Então, assim, pode até realmente ser melhor, pode até ser que descansou, pode até ser que Deus quis assim, pode ser tudo isso. Mas se eu tô na dor, que Deus é esse que me abandonou? Se eu tô na dor, eu não quero que a pessoa descanse, eu quero que ela fique aqui comigo. Quem disse que lá é melhor? Eu tô cuidando direitinho dela, sabe? Então, não era assim, melhor estar comigo? Era melhor estar comigo, né? Então, são frases prontas que às vezes a gente acaba piorando a situação. Ou então, assim, perdeu um filho. Não, é só namorar que faz outro. Nossa.
né? Ou perdeu o marido, você é jovem ainda, é só casar de novo, logo vai arranjar namorado, vai arranjar namorada. Não é isso que a pessoa quer ouvir nesse momento. Ela pode até um dia vir arranjar namorado ou namorada, mas ainda não é hora. Não é essa palavra que está precisando ali de ajuda. Talvez o não seja forte. Eu acho que essa é uma das melhores coisas. Seja forte, você tem que ser forte. Não, não seja forte. Agora é hora de chorar. Deise, e quando que é a hora, então, que o luto exige essa ajuda profissional? Que a pessoa fala, meu Deus, eu preciso me abrir e falar com alguém. Eu sou terapeuta do luto, né? E há 20 anos aí venho percebendo que existe uma diferença entre uma orientação ao luto e um processo terapêutico do luto. Qual é a diferença? Às vezes, no começo, a pessoa, ela precisa de terapia. Não, ela não precisa de terapia. Porque a terapia é algo que eu preciso entrar em contato com o meu eu, com a profundidade. E ela nem está dando conta, não está nem organizando as coisas dentro dela. Então, às vezes, ela precisa de uma orientação ao luto. Ou seja, ao que eu vou passar, como que eu conduzo algumas coisas, questões burocráticas, o que eu faço com meu filho, o que eu falo com ele. Então, é uma orientação ao luto. Essa pode vir logo no começo.